muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar então por esta programação. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Vamos refletir nesse texto e vamos falar sobre milagres. Você acredita em milagre? Você crê em milagre? João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15 diz assim: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus fazia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Vamos ficar por aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, o texto é claro, conhecidíssimo, mas, ó Pai, a Tua palavra como palavra viva sempre traz coisas novas para cada um de nós. Então, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, deu uma graça de poder falar para além daquilo que colocou, mas que o Senhor coloca agora. E, ó Deus, para além do que eu fale, também aquilo que cada um aqui venha a entender pela fala do Teu Espírito Santo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre milagres, mas vamos pegar o texto aqui, vamos dar uma viajada nele para nós entendermos um pouco. Você conhece esse episódio da multiplicação dos pães, né? Isso é muito conhecido. São 4 evangelhos na Bíblia. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem tudo que está em Mateus está em Marcos. Nem tudo que está em Marcos está em Mateus, ou está em Lucas. Dos 4 evangelhos, o evangelho de João é um pouco mais diferente. Então tem alguns milagres de Jesus, ou alguns relatos do ministério de Jesus, que só aparecem em Mateus, ou que só vão aparecer em Marcos, ou em Lucas, ou então em João. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Aparece nos 4 evangelhos. E aí, cada um vai dar uma conotação, como se fosse assim, uma pincelada pela visão do relato deste milagre. Algumas colocações. Por exemplo, não vou precisar se é Mateus, se é Marcos, se é Lucas, mas em um desses relatos, diz que, aqui João fala que Jesus fala aos discípulos para que pudessem providenciar alimento para aquela multidão que ali estava. Em outro evangelho, o que acontece é o seguinte, fala que os discípulos disseram para Jesus dispensar a multidão, porque já estava tarde, para que eles pudessem ir embora, para que pudessem se alimentar. Tarde, possivelmente, de 3 horas da tarde, entre 18 horas, que era o dia do judeu. Então, dispensa. Você já viu na Bíblia Jesus dispensar alguém? Jesus descarta alguém? Jesus dispensa alguém? Louvado seja o nome dele, que ele não me descarta.
Louvado seja o nome dele, que ele não te descarta. Jesus não dispensa ninguém. Este episódio, ele está dentro de um contexto que o Evangelho, ele é relatado a partir de como se fosse de fases. E aqui alguns vão falar que é uma terceira fase do ministério de Jesus. A segunda fase do ministério de Jesus está marcada pela morte de João Batista. E os 4 vão, de certa maneira, falar sobre isso, depois da morte de João Batista. Tá? João Batista, lembra da mensagem de domingo passado que eu falei sobre Elias, falei sobre a depressão? Eu só esqueci de poder colocar, esqueci não, né? Mas me veio à mente essa semana de poder dizer que Elias, que entrou em depressão, que foi para a caverna, ele foi restaurado, ele foi muito usado por Deus, antes e depois, entendeu? Então, por vezes está no olho do furacão, acha que não vai dar certo, que não vai passar, mas Elias foi muito usado. Depois você lá, lê em 2 Reis. Tá? Inclusive, em 2 Reis, capítulo 4, tem um relato que tem um certo paralelo com isso aqui, porque lá Elias ele tem um milagre de poder alimentar 100 homens com alguns pães, que eu não vou falar quantos pães, que eu não tenho precisão, mas eram poucos pães. Então houve ali também uma multiplicação. Então esta é a terceira fase do início do ministério do Senhor Jesus. Aqui fala depois destas coisas. Então depois da morte de João, depois de que Jesus disse para que os discípulos pudessem ir pregando em diversos lugares, depois destas coisas. Então Jesus se retira com os discípulos. Podemos então pensar em 2 coisas. Primeiro, ele se retirou por conta de uma questão bem assim mais emocional, porque João Batista tinha sido morto, decapitado, era tempo de refazer a vida emocional. Não acontece isso com você? Não acontece isso, tá? Permita-me aqui poder citar, mas está aqui a Lucila, está aqui a Aline, os netinhos lindos, né? Estão se refazendo, Deus vai refazendo. E aí tem que dar uma parada para poder ir caminhando nessa questão de poder recuperar as emoções. A nossa vida emocional é muito importante e a nossa vida espiritual não conspira contra a vida emocional. A vida espiritual, ela é para poder florescer também na nossa vida emocional, consequentemente no físico também. Então foram por conta dessa tensão de poderem dar uma descansada, uma relaxada, refazer as energias. Você precisa disso. Você vem de um momento, por vezes, muito pesado, você vem de um momento, então tem que dar uma pausa, tem que fazer um hiato, tem que respirar fundo, tem que fazer alguma coisa nesse sentido para se recompor. Segunda coisa, é porque também pode marcar esse episódio que fala que os discípulos tinham pregado, falado e vinham tão entusiasmados, então vinham de uma viagem missionária. Muitas bênçãos recebidas, precisavam também ter este momento. Aí Jesus vai com os discípulos para este local, um local deserto, um local aprazível, para que possa estar com eles. Mas a multidão toma conhecimento, Jesus vai com os discípulos de barco, mas eles vão a pé, aonde Jesus está. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Por que eles foram aonde Jesus estava? O texto fala que uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então eles foram aonde Jesus estava para que pudessem buscar algo que só Jesus podia oferecer. Só Jesus podia oferecer. Domingo passado à noite, a minha esposa aqui estava, aí compartilhamos, agradecemos as orações dos irmãos pela Joseli, não se sentiu bem, ela foi para lá, aí depois do culto eu para lá fui. Aí quando eu cheguei lá, eu encontrei uma senhora que estava assim no primeiro momento com uma ação como de rispidez. E a gente precisa, né, por vezes assim, dar um tempinho para poder, o que é isso que está naquela pessoa. Aí eu, enfim, fui à frente, abri o elevador, perguntei para ela, a senhora não quer subir agora? Segurei o elevador, ela veio. E a essa gentileza, frente a uma rispidez e uma ação de Deus, já vai dar uma quebrada. E ela fala assim para mim,
eu estou muito mal. Estou numa luta muito grande. Eu estou muito triste. Porque ontem eu enterrei a minha filha. Aí aquilo veio na minha cabeça assim, ó, se eu tivesse agido com rispidez, respondendo a rispidez dela. Estava no primeiro andar para o segundo andar, ela ia para o segundo andar. E tinha um filho, que é um filho com problemas, bem tipificado nele. E nesse lance do térreo para o primeiro andar, quando chega, eu falo assim, eu posso orar pela senhora? Ela até leva um susto, eu ponho o pé assim na porta do elevador, eu paro e oro por ela. O que eu quero dizer é que a multidão foi ao encontro de Jesus, porque entendia que só Jesus poderia atender alguns anseios dela. Paralelo ao que eu faço, é que se nós vivermos o Evangelho encarnado como Jesus, as pessoas virão até a gente para saber de Jesus. Porque as pessoas estão precisando. Tem muita gente precisando. Por vezes eu me pergunto por que tantas pessoas não vêm. A primeira resposta, a mais convencional, é falar que as pessoas não querem saber de Jesus. Não querem saber do Evangelho. É fato, tem muita gente que não quer saber de Jesus, muitos que não querem saber do Evangelho. Mas uma outra questão que me leva a refletir, e conversando com o pastor Zeca e Leônidas, que todas as terças-feiras nós nos encontramos, eu penso que tem mais a ver o fato de nós não estarmos falando a linguagem das pessoas que estão precisando. Eu acho que tem muita gente ao nosso lado precisando, mas nós não estamos falando a linguagem delas. Nós não estamos falando uma mensagem que interessa a elas. E aí elas não vêm. E aí elas não aparecem. Então, que Deus nos conceda uma graça de podermos, a partir do Evangelho, somente do Evangelho, ter uma mensagem que é a do Evangelho, claro, que atrai as pessoas. Porque se elas não estão vindo, talvez porque nós não estejamos comunicando esse Evangelho que atende às necessidades que elas estão precisando. À luz dessa senhora, tem muitas pessoas ao nosso redor precisando, daqui no prédio, da sua casa, tem muita gente precisando. E tudo que o inimigo quer é que eu e você pensemos que as pessoas não vêm porque elas não querem saber de Jesus. Porque elas estão, não é? Enfim, elas têm tantas críticas e tudo, não. Isso é verdade, mas tem uma mensagem do Evangelho. Então, onde Jesus está, as pessoas são atraídas. Então, que nós possamos convidar mais da presença de Deus na nossa vida, para que nós possamos atrair as pessoas. Para que as pessoas possam olhar para mim e para você, e possam entender uma linguagem que só pode ser decifrada espiritualmente e possa buscar a gente. Que nós possamos trazer Jesus cada vez mais para o centro da igreja, para que as pessoas vejam que Jesus está presente aqui. E que elas venham aqui buscar em Jesus. Então a multidão foi no lugar onde Jesus estava, porque elas entendiam, a multidão entendia que ali poderiam ser atendidas. Elas estavam buscando cura, buscando a cura das enfermidades. Nós não somos vendilhões da fé, como muitos são vendilhões. Nós não fazemos propaganda para poder vir, para poder ser curado. A proposta do Evangelho é a cura espiritual, e a partir dela todas as curas são possíveis. Mas as pessoas, elas podem vir de qualquer maneira. É claro que quem está doente quer ficar curado. É claro que quem está deprimido quer se curar da depressão. É claro que quem está endividado quer superar a sua dívida. Então as pessoas vêm da maneira que elas estão. E não compete a mim nem a você julgar essa forma que elas vêm, mas receber essas pessoas. Então gostaria de deixar isso claro, que onde Jesus está, as pessoas afluem. Jesus, enquanto Evangelho. Evangelho tem a ver com alegria, tem a ver com esperança, tem a ver com bondade, tem a ver com misericórdia. Evangelho não tem tanto a ver com burocracia, Evangelho não tem tanto a ver com programação, Evangelho não tem a ver com agitação. Evangelho não tem a ver com isso.
Tem mais a ver com o fruto do Espírito. Talvez, nós estejamos descaracterizando um pouco o Evangelho e produzindo um cardápio que é só para a gente. Então, mas é isso que eu quero colocar. Onde Jesus está, as pessoas afluem, elas vêm. João fala que está perto da festa da Páscoa. E aí esse milagre tem tudo a ver com a Páscoa, porque é a celebração da saída do povo de Israel do Egito, não é? A Páscoa com pão sem fermento. E na continuidade aqui de João capítulo 6, Jesus vai fazer essa aplicação de que ele é o pão da vida. Então as pessoas vêm buscando questões materiais, elas vêm da maneira que elas estão, e nós oferecemos para elas o Evangelho, que é o pão espiritual. Amém? Aí, então, ali se rompe um momento de descanso. Se rompe aquele momento que tinha para poder do piquenique com os discípulos e volta a atenção para a multidão. Outros evangelhos vão dizer que Jesus teve compaixão da multidão. E há um evangelho que fala que ele teve compaixão porque olhou para a multidão e viu que eram como que ovelhas sem pastor. Tudo define muito na nossa vida o nosso jeito de olhar, a nossa forma de olhar. Nós estamos tão grudados nas telas dos smartphones que nós estamos perdendo a capacidade de olhar para as pessoas. A gente não olha muito no olho. A gente está perdendo um pouco disso no aspecto geral. Estamos tão levados pelas imagens que a gente está perdendo a capacidade de poder olhar para a pessoa. O olhar transmite muito. O olhar transmite muito. Uma outra coisa também que eu penso, de uma dificuldade nossa de olhar, porque sempre tem aquela questão de que se eu olhar muito para você, você pode descobrir alguma coisa que está dentro de mim. Então eu não vou olhar muito para você. Porque olhar denuncia mesmo. Né? Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente está querendo esconder, a gente não olha muito. Mas perante Deus nós não temos nada que esconder, nem perante as pessoas a gente tem nada que esconder. Nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito. E nós não devemos colocar uma capa de perfeição. Então, alguns evangelhos vão colocar que Jesus teve compaixão. Compaixão é uma palavra muito importante no contexto do evangelho. Será que nós temos agido com compaixão? Seu coração tem sido um coração compassivo? Quando nós vamos para o Velho Testamento, o profeta fala que Deus realiza em nós um transplante. Um transplante. De quê? Tira o coração de pedra e coloca um coração. Deus tirou um coração de pedra dentro de mim e me deu um coração de carne. Deus tirou um coração de pedra dentro de você e deu um coração de carne. Por vezes, no entanto, as circunstâncias da vida vão endurecendo esse coração. Quando você deixa de olhar para quem está à sua volta precisando, é sinal de coração endurecido. Quando você não tem muita capacidade de poder escutar as pessoas, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você está numa posição muito de julgar as pessoas, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você está muito crítico, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você já não está mais tão presente nas ações da igreja como igreja, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você não dá o dízimo, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você não oferta para missões, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você não compra 1 quilo, uma bolsa para dar na campanha repartir, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você não dá tempo na sua casa com a sua esposa, com o seu esposo, pode ser sinal de coração endurecido. Quando você não dá tempo muito para os seus pais ou para os seus filhos, de qualidade, pode ser coração endurecido. A pergunta é, como é que está seu coração?
Porque um dia Deus te deu e me deu um coração de carne. Então, a Páscoa tem todo esse simbolismo de Jesus enquanto o pão da vida. E Jesus olhou para a multidão com compaixão, e a cruz é o sinal da compaixão. A morte de Jesus na cruz é o sinal da compaixão. É aquela mensagem sem palavras, né? Compaixão enquanto sentimento profundo de amor de Deus para comigo, de Deus, então, para conosco. Aí, como eu disse, alguns outros evangelhos vão falar para poder despedir a multidão. Isso pode exemplificar as nossas ações, por vezes, onde a gente não quer ter trabalho. Porque ter gente é ter trabalho. Se nós temos aqui esse auditório bonito, repleto, tem trabalho. Se afluísse aqui ao culto hoje, o tanto de irmãos que estão aqui, ou de pessoas, nós teríamos mais trabalho. Já observaram isso? Quando aumenta muito, os irmãos têm que buscar cadeira, não dá trabalho? Ia dar trabalho, mais trabalho para a ação social, porque mais pessoas apareceriam com necessidade. Ia dar mais trabalho para o discipulado, porque mais gente apareceria querendo saber de Jesus. Ia dar mais trabalho para a educação cristã, porque mais gente... Ia dar mais trabalho. Talvez essa ação dos discípulos, despede a multidão, ela possa então exemplificar a nossa ação de não querer trabalhar para Deus. Tem tanta comodidade no mundo hoje, está tudo muito a tempo e a hora. Você pede, a comida chega na tua porta. Se demora, você reclama. Está tudo muito assim fácil. E a gente está querendo entender que a vida cristã é muito fácil. Que tudo é muito fácil, que as pessoas vêm facilmente, que tudo... Não é assim. Então, Jesus atrai pessoas, Jesus não dispensa pessoas. Se o nosso compromisso é com Ele, e se o nosso compromisso é com a palavra do Evangelho, nós não podemos dispensar pessoas. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Bom, aqui no Evangelho de João, não diz que os discípulos, João não narra dessa maneira como outros evangelhos narraram, de despedir, mas dá a entender, quando Jesus fala, onde compraremos pão para lhes dar de comer, uma provocação. Então, João vai pegar mais esse lado de provocar. Jesus é provocativo. Pode parecer que não, mas Jesus é provocativo. O Evangelho é provocativo. O Evangelho não é passivo. O Evangelho é que provoca. Como? Fazendo perguntas. O Espírito Santo em mim e em você provoca a gente. O que é provocar? Como é que você está? Por que você está fazendo isso? É assim ou não é? Provoca a gente. E aí, quando a gente não está bem, a gente não quer ser provocado. Onde é que surgem tantas discussões, por vezes, em casa? Vou colocar assim na berlinda comigo. Se eu não estou bem, e se a Simone me provoca, a propensão de uma resposta ignorante é muito grande. Não por conta da pergunta, mas que eu vou canalizar na pergunta, porque eu não estou bem comigo mesmo. Deus provoca a gente. Mas não é a provocação de irritar a gente. Ele provoca a gente com perguntas para nos convidar a refletirmos na nossa vida. Como fez com Elias, no terceiro estágio, que você faz aqui. Como fez com Jó, lá no final, com tantas perguntas. Você tem sido incomodado pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo não tem te incomodado, não é porque você está muito bem, é porque você está muito mal. Porque quando está bem incomodado, você entende? O Espírito Santo tem te incomodado?
Se você diz que não tem te incomodado, não pense que você está bem na fita. Você está mal na fita. Porque o Espírito Santo sempre incomoda num processo contínuo para cada um de nós. Pois bem, Jesus incomodou, fustigou os discípulos. Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Onde que nós vamos encontrar algo para poder saciar essa necessidade real, concreta? O versículo seguinte diz, mas Jesus dizia isso para testá-lo. Olha a provocação. Se ele já sabia o que era para fazer, por que não falou logo de uma vez? Se ele já sabia onde ia pegar o pão, por que ele não falou? Se Jesus responde todas as perguntas antes de nós pensarmos, ele cria, ou ele criaria, filhos mongoloides. E não é isso. Ele nos provoca para que nós possamos buscar uma reflexão e nos posicionarmos e nós irmos crescendo. Entende dessa maneira? Mas ele sabe. Talvez você esteja aí na tua vida hoje, numa questão de como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que vai ser. Jesus sabe o que, que vai ser feito. Jesus sabe como é que vai ser. Jesus já tem. Você crê nisso? Sim ou não? Então descanse. Ele sabe como é que vai ser isso. Aí, então, fala que Jesus perguntou para testá-los. Situações na minha vida, na sua vida, nada é dado como para jogar fora, sempre para poder testar a gente. Aí Filipe responde com a mente, que é a nossa mente calculista. Paulo fala que nós devemos levar todo o pensamento cativo por obediência a Cristo. A nossa mente é calculista, é racional, é assim que nós somos. Isso que marca historicamente até a inauguração da Idade Média. Penso, logo existo. Então é a primazia do pensamento, é a primazia da razão. Mas o pensamento, a razão, dá conta de tudo na tua vida? Sim ou não? Se desse, a gente não estaria aqui. Não dá. Nem por isso devemos rejeitar, mas não dá. Então é uma nova maneira de pensar. Uma é a maneira de pensar anterior a Cristo. Outra é a maneira de pensar posterior a Cristo. Então, a maneira, nossa tendência é a seguinte. Frente a uma notícia ruim, logo pensar o pior, logo, a nossa mente traça cenários. E, em geral, os cenários que nós traçamos são sempre cenários ruins. Dificilmente são cenários bons. Filipe traça um cenário e mente racional, 200 denários não seriam suficientes. Porque ali o texto vai falar à frente que são 5.000 pessoas foram alimentadas. Considerando que não se contava crianças nem mulheres, há quem diga, em termos de comentário, que deveria ter mais ou menos 20.000 pessoas. Denário era o salário de um dia. Aí eu fui pesquisar para poder saber como que seria hoje, considerando o salário mínimo. Seria alguma coisa hoje, isso é uma coisa solta assim, de R$ 56,10. Multiplicando por 200, seria alguma coisa da ordem de 10.000 e alguma coisa. Então, por baixo, quando ele fala 200 denários não seria suficiente, por baixo, eles teriam que levantar naquele momento R$ 10.000. Suponhamos que houvesse uma necessidade real aqui, agora. Será que nós levantaríamos agora entre nós R$ 10.000? Eu acho que a gente levantaria 100.000. Eu acho que a gente poderia levantar até 1 milhão.
Depende da voluntariedade de cada um. Mas a questão aqui não é essa. Jesus não embarcou nessa questão da racionalidade. Ele não deu linha na pipa no pensamento que foi dado por Filipe. André, que levou Pedro até Jesus, né? Operação André, daqueles que levam pessoas a Jesus, ele fala assim, bom, tem um menino aqui, que esse menino, ele tem aqui um lanche com 5 pães de cevada e 2 peixes. É o que tem. É o que tem. Jesus não perguntou novamente, e agora como é que a gente faz? É possível? O que Jesus Cristo fez? A mesma coisa que Ele faz comigo e com você, frente às nossas impossibilidades. Não tem jeito. Mas, num exercício pequeno de fé, quando a gente fala só tem isso, eu só tenho essa capacidade, o que eu posso fazer é isso, sabe, em várias situações na vida, Jesus falou assim, senta aí na relva. Tá bom. Não falou como é que ia fazer, não falou o que ia fazer, só disse assim, senta aí. Meu querido e meu amado irmão, a ansiedade é um problema sério desse nosso tempo. Depois da Covid, inaugurou-se uma nova epidemia, a epidemia da ansiedade. Eu me pego tantas vezes muito ansioso. Essas coisas que pegam a gente pelos poros. Tem muito crente ansioso. Tem muito pastor ansioso. A gente está vivendo muita ansiedade. Nós temos hoje melhores condições. Hoje eu tenho melhor condição do que meus pais, que eu morei no morro quando era pequeno. E nunca faltou nada. E hoje, por vezes eu me vejo mais ansioso do que. Né? É claro que eu era criança, mas de poder olhar para trás. Muita ansiedade. O que a ansiedade resolve? O que ela te ajuda? Ela só prejudica. Para você que está ansioso, por um problema de saúde, por um problema familiar, por uma questão de trabalho, por qualquer questão, nesta manhã, Jesus te convida, senta na relva, relaxa, eu vou prover para você. Relaxa. Se você apresenta o que você tem, se você faz o que é possível você fazer, se você não cruza os braços, para poder falar, é ele que tem que fazer, é ela que tem que fazer, é o outro que tem que fazer. Se você não cruza os braços para poder falar que o problema é do Lula, ou que é do Bolsonaro, ou que é do Alexandre de Moraes, se você faz o que você precisa fazer, por menor que seja, Jesus nesta manhã te convida, senta na relva. Ele só quer saber o que você pode fazer. Aí, então assim foi feito. Em outro evangelho diz que se assentaram e fizeram grupos de células. Dividiram de 50 em 50. Então, grupos de 50 em 50. Jesus, frente a isso, não tem nenhum questionamento. Imagino se estivéssemos ali, era uma grande surpresa, né? O que ele está aprontando agora? Então, Jesus... o texto fala que havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram, e era quase 5.000, então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre eles. Pega o que você tem, coloca nas mãos de Deus e dê graça. Dê graça. Jesus não fez nada mirabolante aqui. Abra-te, Sésamo!
multiplica pães, joga fumaça. O que tem? É isso, dê graça. O que você tem? Dê graça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus no pouquinho que você tem, seja de conhecimento, no pouquinho, sei lá, pouquinho. Põe na mão de Deus e agradece a Deus, deixa na mão dEle. Aí, então diz o texto, que assim, depois de terem dado graças, pegou o pão e começou a repartir. Eu não sei aqui, o texto não fala como é que isso foi, porque milagre não se explica, né, gente? Pegou o pão, repartiu, brotava outro pão? Partia no meio? Esse é um milagre muito assim do concreto. Não tinha, surgiu. Só Jesus pode fazer surgir as coisas do nada. Surgiu, apareceu. E foi dando. Jesus não falou assim, veja se é suficiente. Veja se vai dar, se não der, vem cá para a gente orar de novo. Ele falou o seguinte, distribuam e recolham o excesso. Efésios 3:20. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pede X, Deus te dá 2X. E às vezes eu ouço, e às vezes eu pedi, Deus me deu, não merecia, não é merecimento seu, você não merece, eu não mereço, é bondade de Deus. Então, Deus deu em abundância, mas Deus não é o Deus, Deus é o Deus da abundância, mas não é o Deus do como é que se diz, de desperdício. Desperdício, não é? Recolham, o que foi feito com esses pães? Porque, além de todo mundo ter sido alimentado, e diz o texto o seguinte, que eles deveriam comer de maneira tanto quanto queriam. Porque tem gente assim, eu me satisfaço com pão, o Bira vai querer 2, ou 3, ou 5, o Igor vai querer 10. Não é? Então tá bom. Ou seja, não foi distribuído os pães e alguém pegava um. Eu lembro de festa de igreja. E hoje não acontece tanto, mas a gente tinha antigamente a festa com bolo, né, Virgínia? E aí falava assim, lá nos bastidores de cozinha da igreja. Presta atenção que tem irmão que está pegando 2, 3, hein? Não é não? Aí falava assim, ó, o lado direito já recebeu, é só do lado esquerdo. Estou falando mentira? Não é festa de igreja, não é assim? E se era muito íntimo, quando ia meter a mão, tira daí. Eu como adolescente, às vezes ia pegar, mas já pegou. Aí uma irmã bondosa, tá bom, pega mais umzinho. Mas aqui não bateu na mão de ninguém, falou, o cara quer repetir? Pode repetir. No seminário de sábado, vai poder repetir? Jesus falou, pode repetir. E então pegaram, comeram, quem quis ficar com um pão só, com 2 pães, com 3, não é? Tudo comeu e ainda sobrou 12 cestos. Chamemos isso de milagre. Milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer. Milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer. Não tinha dinheiro suficiente para poder alimentar tão grande multidão, mas Deus realizou um milagre. Preste atenção. Se quiser, anota aí. Milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer. Vamos falar juntos? Milagre
é aquilo que Deus faz a partir daquilo que não podemos fazer. Se você entende que não pode fazer, acalma teu coração e para de fazer. Deixa Deus trabalhar. O milagre revela o poder de Deus. O milagre revela a nossa pequenez. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não posso, mas Deus pode. Por vezes dizem para mim, meu esposo não tem jeito, meu filho não tem jeito. Para você não tem, mas para Deus tem. Deus tem poder sobre todas as coisas. O que não significa dizer que Ele sempre fará aquilo que nós achamos que é melhor. Permita-me mais uma vez aqui usar a irmã Lucila, todo o tempo orando pelo irmão Mário, do milagre. Claro, o irmão Mário alcançou o milagre. Não do jeito que a irmã gostaria, mas está no lugar onde todos nós estaremos, quem tem a fé em Jesus, longe de toda dor, todo sofrimento. Isso não é milagre? Então, nem sempre é daquela maneira que a gente imagina. Então, o milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer. Milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Milagre é aquilo que Deus faz a partir daquilo que nós não podemos fazer. Mas milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com o que temos. Quantos pães e quantos peixes? Se você não se movimentar, Deus não vai te abençoar. Se você não se mexer, Deus não vai te abençoar. Se você não botar o pé na água, o mar não vai se abrir. Se você não caminhar para enfrentar Golias, ele não vai sair correndo. Deixa de ser medroso e covarde. Para com esse negócio de ficar se escondendo da fé. A fé não é, ela até oferece abrigo, Salmo 91, quando necessário, mas ela nos habilita para ir. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Para de ser medroso. Para de ser covarde. Faz o que tem que ser feito. Jesus foi ressuscitar Lázaro. Chegando lá no local onde Lázaro estava sepultado, o que ele disse? Tira a pedra. Não tem esse negócio de Jesus fazer tudo. Nicinha está aqui, graças a Deus, louvar seus nomes do Senhor, fez tratamento do câncer. Ficou em casa esperando. Buscou o médico, se submeteu, a Lígia está aí. Faz o que tem que ser feito. Para de ficar chorando. Ou então continua chorando, mas vai fazer. Milagre é aquilo que Deus faz, não é? A partir do que nós não podemos fazer. Mas milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com o que está, contando com a nossa participação. Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Vamos falar juntos? Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Em nome de Jesus, que nesta manhã você saia daqui com uma definição do que você tem que fazer. Com a definição do que você tem que fazer. Para você passar a fazer. Aí então, Jesus realizou o milagre. E milagre é o que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer. Contando com a nossa participação, mas tendo em vista a glorificação do nome dEle e a salvação de vidas.
Milagre é o que Deus faz a partir do que não podemos fazer. Vamos falar juntos? Milagre é o que Deus faz a partir do que não podemos fazer. Milagre é o que Deus faz a partir do que não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Vamos falar juntos? Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com a nossa participação, tendo em vista e por objetivo a glorificação do nome dEle e a salvação de vidas. Vamos falar? Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que não podemos fazer, mas contando com a nossa participação, tendo em vista a glorificação do nome dEle e a edificação de vidas. Deus não vai te abençoar porque é você, só você. Deus não tem filho preferido. Você não é melhor do que ninguém. Então sai dessa. Eu estava estudando, lendo a Bíblia, me deparei com a questão da aliança de Deus. Comentamos até sobre isso rapidamente na célula quinta-feira, quando Deus fez a aliança depois do dilúvio com Noé. Aí eu estava lendo. A aliança de Deus foi com o povo de Israel. A aliança de Deus é com a igreja. Conosco. Deus não vai ficar olhando para você de maneira individualizada. Isso é questão desse mundo. Deus olha no conjunto. Não que Ele despreze as nossas necessidades, mas Deus vai te abençoar. Vai te abençoar para que você seja cartão postal dEle. Para a glorificação do nome dEle. Não é para você se envaidecer, nem para que eu possa me envaidecer. Se você está doente e pede que Deus cure, e se Deus curar, é para a glorificação do nome dEle. Se Ele não curar, é a glorificação do nome dEle. Se você está desempregado e você pede uma porta de trabalho e Deus te dá, é para a glorificação do nome dEle. Se você quer um aumento e o chefe te diz que vai dobrar o aumento, amém? É para a glorificação do nome dEle. Se você quer comprar uma casa e Deus coloca uma oportunidade ímpar à sua frente para comprar a casa, é para quê? Para a glorificação do nome dEle. Tudo é para a glorificação do nome dEle. E por consequência, para a edificação de vidas. Se te deu um aumento, te promoveu, colocou numa outra seção, porque lá tem pessoas que você vai poder se relacionar e alcançar. Se te deu uma casa, te colocou em outro local, é porque você vai ter novos vizinhos. É tudo para a glorificação do nome dEle. Se pediu a Deus para ser curado e foi curado, é para você falar que Jesus tem poder para glorificar o nome dEle. Se você orou por alguém e esse alguém não foi curado e veio a partir, é para você poder falar, eu orei, eu busquei, mas eu glorifico o nome de Deus em tudo, porque eu sei em quem tenho crido. Então, tudo é para a glorificação do nome de Deus, amém, irmãos? O texto bíblico fala, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para os vossos próprios deleites. Eis a razão pela qual nossas orações, por vezes, não são atendidas. Pedimos mal, pedimos para nós mesmos, para gastarmos com nossos próprios deleites, como se Deus fosse o nosso garçom, como se Ele fosse aquele que nos serve, para poder atender os nossos desejos, para poder ficar, meu filhinho, não existe isso. Não existe isso. Deus não tem obrigação de me abençoar. Ele me abençoa porque Ele é de amor, Deus de misericórdia. E Ele me abençoa para que a partir de mim o nome dEle seja glorificado. Então, irmãos, é isso que eu pedi a Deus a graça de poder compartilhar. Milagre é aquilo que Deus faz a partir do que nós não podemos fazer. Milagre é aquilo que Deus faz
a partir do que nós não podemos fazer, mas contando com a nossa participação. Milagre é aquilo que Deus faz, a partir do que nós não podemos fazer, contando com a nossa cooperação, nossa participação, tendo em vista a glorificação do nome dEle e a salvação de vidas. Como é que esse pessoal voltou para casa? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E venham para cá os irmãos para nós cantarmos e a gente vai agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Se tem uma frase, uma expressão que eu diria que pode ser tomada como sendo o título dessa mensagem, guarda aí. Deus ainda multiplica os pães. Amém? Vamos falar juntos? Deus ainda multiplica os pães. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome porque, ó Pai, o Senhor é o pão da vida. O maior milagre na vida de qualquer pessoa, na minha vida, em nossas vidas, é este milagre da salvação. Me falte água ou alimento, mas não me falte a presença de Jesus. É o Senhor que me anima na caminhada. É o Senhor que nos acompanha na caminhada. É o Senhor que nos aguarda na chegada, para dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o Senhor que supre as necessidades. O meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades. Ó Deus, o Senhor realizou o maior milagre, e o Senhor ainda realiza esses milagres menores, ao teu olhar, e tem irmãos aqui precisando disso. Tem pessoas aqui conosco, na transmissão, precisando disso. Tem gente parada, tem gente paralisada, tem gente que não está vendo o que tem em suas mãos, tem gente mobilizada pela emoção que é até natural. Tem gente com raciocínio de 2 mais 2 igual a 4, o que é também compreensível. Mas agora, ó Pai, o que eu te peço é que a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, possa fustigar cada um aqui nesta manhã. Possa, ó Pai, provocar a cada um de nós aqui nesta manhã, para que possamos ter reconhecimento do que o Senhor tem nos dado, porque por vezes tem uma família, a gente não valoriza, tem uma esposa, a gente não valoriza, tem filhos, a gente não valoriza, tem um salário mínimo, tem tanto salário, a gente não valoriza. Ó Deus amado, fustiga cada um de nós aqui, para que nós possamos, ó Pai, sentar na relva e descansar no Senhor. Contempla, ó Pai, cada um aqui, e realiza, ó Pai, o milagre do Senhor sobre cada um de nós, porque Jesus ainda multiplica os pães. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos, vamos louvar o Senhor. Deus, escuta agora a minha oração. Estou vivendo tempo de muita pressão. Eu preciso de ti. Eu já tentei de todo jeito, mas não deu. Esse fardo tão pesado eu entrego em suas
Amém. Jesus ainda multiplica os pães. Esta mensagem fique no seu coração, ela não termina aqui. A gente vai terminar esse encontro, mas esta mensagem vai te acompanhar. Jesus ainda multiplica os pães. Que o amor de Deus, o nosso eterno e amantíssimo Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre a tua igreja aqui presente, representada e também espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, quando o teu povo diz amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.